Sabe, é bem provável que neste exato momento exista um universo inteiro de seres microscópicos vivendo dentro do nosso corpo. A grande maioria é inofensiva, tá só de boa. Mas alguns, esses são verdadeiros invasores. Hoje a gente vai focar em 3 grupos de protozoários que se instalam nos nossos sistemas digestivo e geniturinário. Vamos descobrir quem eles são e como agem. É que o nosso corpo não é só nosso, né? Ele é um ecossistema super complexo. Pensa num planeta inteiro para incontáveis seres. A maioria vive em harmonia com a gente, mas alguns são visitantes bem indesejáveis, com intenções, digamos, diferentes. Então, a pergunta é meio inevitável. O que acontece quando esses hóspedes microscópicos chegam sem ser convidados? Quem são eles? Quais são as estratégias que eles usam? É isso que a gente começa a desvendar agora. Vamos começar pelo primeiro grupo, as amebas. Elas são verdadeiras mestras do disfarce, sabe? Capazes de viver quietinhas sem ninguém notar ou de causar um estrago bem significativo. Mas antes de tudo, a gente precisa entender um ponto-chave. Nem todo micro-organismo é um vilão. Existem os comensais, como a Entamoeba coli. Pensa neles como caroneiros. Eles só pegam uma carona, se alimentando dos nossos restos, mas sem prejudicar. E aí existem os patogênicos, que são os que causam doenças. Essa distinção é crucial. E no grupo dos patogênicos tem uma que se destaca, a Entamoeba histolítica. É ela responsável pela amebíase, uma infecção que pode variar desde um desconforto leve até um quadro clínico bem grave mesmo. E o impacto disso é, gigantesco. Estamos falando de 40 a 50 milhões de casos de colite amebiana todo ano no mundo. É um problema de saúde pública global, sabe? E está intimamente ligado à falta de saneamento básico. Mas como é que ela consegue invadir a gente? A estratégia de sobrevivência dela está na forma de cisto. Dá para pensar no cisto como se fosse uma armadura microscópica. Uma cápsula que protege o protozoário da acidez do estômago e garante que ele chegue intacto aos intestinos. Então a jornada é a seguinte: tudo começa com a ingestão do cisto. Quando ele chega no ambiente seguro do intestino, essa armadura se abre, liberando a sua forma ativa, que é o trofozoito. A partir daí, ele começa a se multiplicar e a colonizar a parede intestinal. Em casos mais graves, ele invade essa parede, causando a doença, e, por fim, ele cria novos cistos que são eliminados nas fezes, prontinhos para infectar um novo hospedeiro. Ok, deixando as amebas para trás, vamos conhecer agora os flagelados. O diferencial deles é a mobilidade. Eles usam flagelos, que são tipo uns chicotinhos, para se movimentar ativamente dentro do nosso corpo. E aqui a gente tem 2 exemplos bem famosos. De um lado, o Trichomonas vaginalis, que vive no sistema geniturinário. Do outro, a Giardia lambria, conhecida por causar problemas intestinais. Os dois se movem com flagelos, mas as suas estratégias de infecção são completamente diferentes. A diferença fundamental está aqui, olha só. O Trichomonas fica nas vias geniturinárias e é transmitido sexualmente. Já a Giardia vive no sistema digestivo e a transmissão dela acontece pela ingestão de água ou alimentos contaminados. São da mesma classe, mas com planos de invasão totalmente distintos. E a escala da tricomoníase é impressionante. A Organização Mundial da Saúde estima mais de 170 milhões de novos casos por ano. Isso faz dela uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns do mundo. E muitas vezes ela é silenciosa, viu? Pode não apresentar sintoma nenhum, especialmente nos homens. Uma coisa fascinante do Trichomonas é que ele não tem a fase de cisto. A transmissão acontece direto pela forma ativa, o trofozoito. Isso quer dizer que ele é mais frágil fora do corpo, mas, por outro lado, é extremamente eficiente na transmissão direta, de pessoa para pessoa. Agora, a Giardia já segue uma estratégia diferente. Ao contrário do Trichomonas, ela depende totalmente da sua forma de cisto para sobreviver fora do corpo e conseguir nos infectar, de um jeito bem parecido com a ameba que a gente viu antes. A história aqui soa familiar, né? Bem parecida com a da ameba. Tudo começa quando se ingere o cisto. Lá no intestino, ele se rompe, libera os trofozoitos, que se multiplicam e depois criam novos cistos para serem eliminados. Esse é o ciclo por trás da famosa diarreia do viajante, uma lembrança nada agradável de muitas férias por aí. O nosso último grupo de invasores são os coccídeos. Se as amebas são as mestras do disfarce, estes aqui são os sobreviventes extremos,
com uma das formas de resistência mais robustas que existem no mundo microscópico. Este é o Cryptosporidium parvum. A arma secreta dele é o oocisto, uma estrutura incrivelmente resistente que pode sobreviver por muito tempo no ambiente e, olha que loucura, é super resistente ao cloro usado no tratamento da água. Isso faz dele um desafio enorme para a saúde pública. O Cryptosporidium é um parasita oportunista clássico. Em pessoas saudáveis, geralmente causa uma diarreia que passa sozinha. Mas, para quem tem o sistema imunológico mais fraco, como pacientes com AIDS, a infecção pode ser severa, crônica e até fatal. Foi justamente com a epidemia de AIDS, lá por 1982, que a comunidade médica se deu conta da real gravidade desse parasita. O ciclo de vida dele é complexo, passando por animais e humanos. A transmissão é oral-fecal, ou seja, acontece quando a gente ingere água contaminada com os oocistos. E isso é um problema sério para piscinas, lagos, esses lugares, já que os oocistos resistem aos níveis de cloro que são usados normalmente. Bom, agora que a gente já conheceu os invasores e as estratégias deles, a pergunta é: como a gente se defende? A boa notícia é que as nossas principais linhas de defesa são eficazes contra todos eles. E o nosso plano de defesa é baseado em barreiras. Barreiras de higiene pessoal, como lavar as mãos, barreiras de infraestrutura, como saneamento básico e tratamento de água, e barreiras de comportamento, como práticas sexuais seguras e cuidado ao manusear alimentos. São medidas que podem até parecer simples, mas que juntas são extremamente poderosas. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A proteção contra esses invasores microscópicos não depende só de ações individuais. Ela está diretamente ligada à infraestrutura de saúde pública, ao saneamento, à educação. No fim das contas, a saúde de uma pessoa é um reflexo da saúde de toda a coletividade. E a questão que fica é: será que estamos mesmo fazendo o suficiente?